Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Eventando, diretamente do Oasis Connection. O evento que está aqui acontecendo para quem vive evento, para quem demanda evento. E aí a gente dá aquela pausa para a gente entregar o nosso podcast, o Eventando, que é um podcast da BOP Comunicação Integrada. E lá dentro da plenária está acontecendo um monte de coisa legal, vários desafios com vários palestrantes renomados que eles trazem toda a expertise deles aqui para os participantes. E um deles eu roubei e ele está aqui na minha frente, o visionário dos eventos complexos, Denis Bevacqua. Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado, Vanessa, pessoal, uma honra estar aqui, aproveitando demais o Oasis Connection e super feliz em contribuir um pouquinho com o podcast. Obrigado pelo convite. Que feliz que deu certo, que você está aqui, muito obrigada. Gente, eu vou ler, é claro que eu vou ler para vocês, vocês já conhecem o Denis, eu tenho certeza, mas eu preciso contar o que está aqui na mini bio dele. Que de mini bio, não tem nada que se a gente fosse colocar inteiro, vocês já sabem. O Denis, ele foi responsável pela organização e ascensão do RD Summit, que todo mundo conhece, considerado o maior evento de marketing da América Latina e um case de movimento de festivalização dos eventos corporativos. Ele começou sua trajetória no entretenimento e hoje se destaca à frente de projetos presenciais, híbridos e online na área de tecnologia e inovação, sendo disseminador do uso de eventos como parte essencial da estratégia de marketing de uma empresa. O Denis foi reconhecido pela Eventex como um dos 100 profissionais mais influentes da indústria de eventos no mundo, destacado pela Forbes na série Profissionais Inovadores, e hoje ele leciona o curso de pós-graduação na PUC e o UOL EdTech. Caramba, hein? Ai, tem muito que aprender com você, Denis. Imagina, você dá aula já, eu estou aqui como aluno. Até parece. Então, a gente tem pouquíssimo tempo, só meia hora aqui dentro do Oasis. Então, eu queria que a gente falasse com relação ao que você vai apresentar lá dentro da plenária, que ele tem o tema como fazer com que os negócios realmente aconteçam, né? Fechem. Que eles sejam negociados, porque é difícil, né? Você não precisa ter um evento proprietário, mas assim, tudo que você vai na negociação do dia a dia de agência e cliente e fornecedor é o nosso mundo, o nosso business, né? Então, eu começo com a primeira pergunta. O que você acredita que faz um projeto de evento realmente sair do PPT e virar um negócio de verdade? É uma excelente pergunta. Trabalhar com eventos é algo extremamente arriscado, né? Porque tudo é muito caro, é muito complexo, porque você depende de inúmeros fornecedores, de inúmeras pessoas, não é um job que depende única e exclusivamente do teu papel como profissional. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer tirar um projeto do papel tem um propósito muito claro. Para que você quer fazer esse evento? Para quem que é esse evento? Qual é o teu perfil de público que você quer atender? E tenha uma régua de planejamento que ela possa circular em diversos cenários, porque todo mundo que quer tirar um evento, né, da cartola ali, começar e colocar um projeto na rua, sempre pensa no lado de que tudo vai dar certo. Eu vou conseguir aquelas 1000 pessoas que eu imaginei, eu vou conseguir as 10 marcas patrocinadoras, certamente eu vou convidar aqueles palestrantes, eles vão participar porque eles vão adorar estar no meu palco. Mas a realidade é outra. Quando você coloca o projeto na rua, você vê a dificuldade que é de chegar no seu público, de realmente conquistar marcas patrocinadoras, mesmo os parceiros de negócio que você já tem, muitas vezes você vai receber um não. É mais provável que venha um não do que o sim, inclusive. Sim, Então, quando você tira uma ideia de um evento presencial do papel, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pensar em cenários. Qual é o cenário otimista? Eu vendi X inscrições, eu consegui atrair tantos patrocinadores e aquele keynote maravilhoso, aquela personalidade topou parte. Beleza, ótimo, você está na linha certa. Qual que é o cenário realista? É esse aqui. E qual que é o pessimista? E o que eu faço no cenário pessimista? Porque a maior parte dos negócios não vão para frente porque eles não se prepararam para o cenário pessimista. Mas para um evento gerar valor, seja ele rentabilidade, construção de marca ou o que for, é uma construção. É muito difícil você, numa primeira edição,
já sair com uma planilha com os números verdes de lá. Então, esteja preparado para os números vermelhos, porque é muito provável que eles aconteçam nas primeiras edições. E é natural, você vai começar a pegar, né, a atração de como aquele público funciona, que tipo de conteúdo ele gosta, porque muitas vezes a pessoa que quer tirar o projeto do papel, ela não é a persona para a qual ela está fazendo o projeto. E se for, daí você está um passo à frente, porque você consegue realmente criar estratégias que vão gerar esse nível de conexão com aquele público, porque o público é a alma de qualquer evento. Então, se você tem as pessoas certas, provavelmente você vai ter um evento de sucesso. Mas é muito difícil conseguir as pessoas certas. Sim. Então, assim, hoje o marketing como um todo, ele está passando por uma transformação absurda com essa evolução da inteligência artificial, com o alto custo do ROI, está tudo muito mais caro, a disputa pela atenção, as pessoas também estão com um formato de comportamento muito diferente. Então, assim, você entender que o marketing é outro e você vai ter que trabalhar muito forte em diversas campanhas segmentadas, usar a inteligência ao seu favor, vai te ajudar nessa jornada. Mas assim, propósito é o primeiro ponto, definir um propósito muito claro. Eu vou fazer um evento para conquistar mais clientes, eu vou fazer um evento para atrair talentos. Independente do teu objetivo, tenha isso com muita clareza. E você pode ter mais de um também. Depois desenhar muito bem quem é esse público-alvo, porque com base no teu público-alvo, isso deveria guiar todas as suas decisões no evento. Por exemplo, vou colocar café ou chá no meu coffee break. Você tem que entender o seu público. O que o teu público preferia? Qual que é o teu ICP responderia? É café ou é... Dê um exemplo aleatório, claro, para tangibilizar aqui o exemplo. Mas isso vai permear todas as decisões que você vai fazer. Qual é a cor do seu site? Qual é a régua de comunicação, o tipo de linguagem? Se é uma linguagem mais informal, é mais coloquial, é mais sério? Se eu posso usar gíria, se eu posso fazer brincadeira com meme nas minhas redes sociais ou não. Então, assim, o teu público vai guiar boa parte da tua campanha. E, claro, como eu falei, esteja preparado para alguns caminhos e alguns cenários e o que você faz em cada um deles. No cenário otimista, você vai conseguir colocar mais fermento no que você já estava fazendo. E no otimista, vai ter algumas rédeas que você vai ter que puxar, provavelmente relacionadas a investimento. Né? Então, esteja preparado para todos esses cenários. Perfeito. E você fala muito fortemente em conhecer o público. Né? Então, não basta só você fazer, o propósito, eu tenho um propósito de tal evento, o objetivo, ou você vai lá, entende do seu cliente qual o objetivo dele, mas se você não tem esse tempo, e tem que estar no planejamento, o tempo de conhecer o seu participante, né? Porque às vezes você tem um cliente para entregar, no meu caso, eu como agência, mas eu tenho que conhecer o cliente do meu cliente, por exemplo, se eu estiver entregando um evento para ele. Né? Então, como é essencial no processo de planejamento a gente conseguir, muitas das vezes a gente não tem esse tempo, mas conseguir esse tempo para aprofundar, né, na persona que vai participar. E muitas das vezes são vários tipos, não é um tipo só. Exato. Né? E aí, falando disso, como que você olha esse perfil de diferentes públicos, como você criou toda a vivência de RD, você tem vários públicos diferentes lá, né? Então, como que você olha para esses públicos, para cada um? Você tem alguma dica para dar ou algum planejamento diferente do que a gente já conhece? Não sei se diferente do que vocês conhecem, mas eu acho que o ponto em relação ao teu tipo de persona, é claro que o RD hoje ele está num tamanho absurdo, onde a gente tem muito recurso, não só recurso financeiro, mas recursos humanos. Eu conto com a ajuda de um time, né, maravilhoso de marketing, que ajuda a co-criar todas essas estratégias, a desenhar jornadas por diferentes tipos de personas. Essa não é a realidade da maior parte das pessoas que vão colocar um projeto na rua hoje. Mas o que eu tento trazer como estratégia não tenta abraçar o mundo. Nas primeiras edições, nos primeiros projetos, foca no que é o principal. Quem é a sua persona? Tenta desenhar um ICP para aquela. E hoje a tecnologia, ChatGPT está aí para te ajudar a criar personas, gerar, né, diversos tipos de conversa com diferentes públicos. Então é realmente mapear os públicos prioritários. Porque em um evento,
você tem centenas de stakeholders, é muita coisa. Eu tenho o público interno, eu tenho os executivos da empresa, eu tenho o meu próprio time, eu tenho os patrocinadores de tier pequeno, tiers maiores, cada um você vai tratar de um jeito. Mesma coisa para palestrantes. Para participantes, então, se eu for mapear todos os públicos que eu atendo, eu tenho muita gente, até o pessoal de RH chega a ser uma persona de um evento de marketing. Então, eu acho que o meu ponto aqui é foco. Porque por mais que você tenha muitas personas, o teu evento abrace um público muito diverso, a tua campanha de marketing é uma. Sim. Então, quando você for postar, você vai postar para a sua persona principal. Você não vai tentar agradar a segunda, a terceira, a quarta persona que você definiu. Por mais que elas sejam importantes. Mas sempre em um momento de decisão, tenta ir na sua persona principal. O foco é muito importante nesse momento de definir estratégia. Né? Então, eu acredito que fazer esse mapeamento, entender os gostos e as percepções e as tendências daquela persona vai te ajudar a gerar toda essa campanha de atração para garantir que esse público esteja engajado com a tua marca. Perfeito, perfeito. Ô, Denis, agora, a gente, assim, seu trabalho é tangível, né? Então, a gente consegue ver, você é conhecido por isso. Então, eu queria que você falasse, assim, o equilíbrio entre a criatividade e o pragmatismo na hora de desenhar um evento. E sem matar a ousadia, né? E sem perder de vista o retorno que ele precisa gerar. Como que isso acontece? Eu vejo que a criatividade, ela precisa estar a serviço da estratégia. E não o oposto. Não tem que ser criativo e depois entrar com uma estratégia. Primeiro você tem uma estratégia muito clara, que é atrair talentos, por exemplo. Então, em um evento, o que você não pode errar? Você não pode errar com o básico, que é comunicação, as pessoas precisam saber os horários, o caminho, como é que chega, com quem que eu falo, qual que é o canal de suporte. No contexto de produção, um evento sem filas, fácil de chegar, onde você consegue acessar o conteúdo, o audiovisual está funcionando. Isso é o básico, isso é o arroz com feijão de um evento. Então, esses pilares essenciais, eles não podem pecar. Então, primeiro você faz o quê? Quando você olha para o seu budget, que ele é limitado, certamente, você investe no que você precisa para realmente fazer com que a sua mensagem chegue de forma clara. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, resolve o problema essencial do evento, que é o quê? Hospitalidade, é receber as pessoas bem, fazer com que elas se sintam acomodadas, pertencentes, que elas queiram interagir, e depois você começa a pensar no pilar de criatividade. E não o oposto. Às vezes as pessoas começam num projeto, elas nem sabem direito onde vai ser o evento, elas dizem, mas eu tenho que ser muito criativa, eu tenho que fazer algo muito diferente. Calma. Isso vai acontecer durante o processo criativo, quando você estiver trocando com os fornecedores. Então, o que eu uso assim, para realmente me ajudar a pensar em coisas fora da caixa, para me tornar um pouco mais criativo, em cima da estrutura que eu acredito que ela precisa ter, né, que ela precisa funcionar. Eu sou muito aberto para trocar com os fornecedores. Então, quando eu vou discutir algo relacionado a palco, a podcast, a audiovisual, eu sento com a galera da técnica e eu entendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Eu não sou um técnico, eles são um técnico. Então, ninguém melhor para me ajudar a extrair qual é o pilar de criatividade, ou o que eu consigo fazer naquele contexto de diferente, do que alguém que mergulha, vivencia isso o tempo inteiro. Perfeito. Então, para qualquer profissional de eventos, eu acho que assim, gestão de pessoas é algo muito importante. Você ter muita empatia, porque assim, você sempre vai estar lidando com estresse, você sempre vai estar lidando com eventualidades. É uma hora que algo não funciona, então assim, você tem que ter um nível de relacionamento muito forte com a tua base de fornecedores. No Summit do ano passado, por exemplo, a gente tinha mais de 160 fornecedores. Você imagina o que é gerenciar 160 fornecedores, cada um com seu nível de complexidade, com o tipo de entrega, e com certeza o que eles fazem, eu não entendo nem 1%. Eu tenho uma visão geral, global do projeto, e eu tento transferir isso num briefing muito claro para a equipe, e a partir daí a gente começa a pensar nos elementos que é a cereja do bolo, que é essa tal da criatividade, da tal da inovação. E outra coisa que eu acho muito legal pontuar em relação à criatividade, inovação como um todo, é que muitas pessoas, elas querem associar a criatividade e inovação a algo muito complexo, a uma inovação tecnológica muito absurda, a algo de extremamente tech, holográfico e tal. E às vezes a inovação, ela está na simplicidade, e são as ideias mais simples as que mais encantam. E as que mais surpreendem. É aquela que você, numa esquina, a pessoa vira, ela vê que tem uma porta adesivada com uma mensagem super legal que encaixou perfeitamente com aquele momento dela.
Isso é criatividade, isso é inovação. Não é pegar um budget milionário e entregar um monte de experiência fantástica. Isso é ótimo, lógico, mas não é a realidade de todo mundo. Então, a simplicidade, o encantamento é onde as pessoas detalhe, mais veem valor na questão de eventos, né, e experiências presenciais. Perfeito. E é legal você ter falado isso, que a gente estava gravando o podcast anterior e a gente falou exatamente isso, que a inovação e o cuidado está no detalhe. E aí você inovou com uma comunicação diferente, que você tocou a pessoa. Isso é inovação, não é que nem você falou, não é tech, né? Ou você não... O detalhe, o cuidado, chegar, não ter fila. Cara, o que vocês fizeram de você chega no RD, o negócio é orgânico. E para chegar aí, a gente sabe que tem todo um caminho, todo um estudo, né? Então, sensacional. E qual o erro mais comum que você ainda vê em quem tenta vender evento e não consegue fechar contratos? Geralmente, as pessoas elas colocam boa parte da culpa de um evento não muito bem sucedido no marketing. Porque eu não consegui vender ingressos, porque eu não consegui vender uns projetos de patrocínio. Mas muitas vezes o problema ele está numa parte estrutural, uma parte que vem antes, que é uma parte na etapa de planejamento, que é o quê? Quais são os teus ativos de marca? Quais são os ativos de marca? Planejamento, curadoria. Muita gente erra em curadoria e não sabe por que o evento não está vendendo. Então, assim, cada evento ele tem que ter uma curadoria única. Porque aquela jornada, aquelas pessoas naquele mesmo teto nunca vai se repetir. Um RD Summit nunca é igual ao outro. Se eu pegar a mesma curadoria de um evento, replicar no ano seguinte, mesmo que fossem participantes diferentes, eu não ia ter o mesmo nível de sucesso, eu nem ia ter o mesmo nível de engajamento, porque o mundo muda, o mercado é muito dinâmico. Então, entender quais são os teus ativos de marca, os teus ativos de negócio, qual que é a tua rede de parceiros? Quem são as marcas que você consegue prospectar numa primeira edição? Porque é muito difícil conquistar patrocínio. Você vai bater na porta de quem já está associada com você, quem você já tem um nível de conexão, para garantir que essa marca vai depositar teu nível de confiança. Não, beleza, eu vou estar lá com vocês. Então, fazer esse mapeamento de todos os ativos de marca que vocês têm. Estar preparado para todos os cenários, porque o evento ele é muito orgânico. Você começa hoje, vou fazer um evento. Você tem um propósito muito claro, definir meu ICP e beleza. E aí você começa a criar esse evento, porque quando você lança o evento, você nunca sabe o que ele vai ser lá na frente, porque você começa a convidar os palestrantes, um monte de gente diz não, um monte de gente diz sim, no meio do caminho você tem ideia de fazer um painel, você já coloca um conteúdo que não estava mapeado, daí alguém te indica um outro palestrante, você acaba chamando uma pessoa que nem estava na lista inicial, as marcas patrocinadoras, quem você acha que ia fechar te disse um não, daí vem um outro parceiro que você nem imaginava, fechou um patrocínio, então ele é um organismo vivo. Ele nunca vai ser exatamente o que você planejou. Ele sempre vai se adaptando conforme as peças vão se encaixando. Até para o público. Você imagina que você vai receber 1000 pessoas naquele evento. Você pode receber as 1000 pessoas, mas às vezes elas são uma outra persona, foi para um outro lado. Então, como que você lida com essa variação do projeto ao longo do planejamento dele? E vai adaptando, e você tem que estar o tempo inteiro acompanhando quem está inscrito, o que eles estão falando, tem um canal de escuta muito aberto. Então, eu diria que é isso, assim, é tentar mapear todos os seus ativos de marca para realmente garantir que você consiga ter esse nível de flexibilidade e ir dançando conforme a música, porque o que você planejou no início, ele nunca vai ser o evento final. O teu evento final ele vai ser o que aconteceu, o que foi confirmado, o que de fato está concreto ali. E às vezes até no dia do evento acontecem as eventualidades, né? Um palestrante que não pôde vir, acontece alguma coisa com uma marca, então você tem que estar preparada para essas eventualidades mesmo. Perfeito. Gente, fazer evento todo mundo faz, né? É facinho, não é? Sim. Todo mundo aqui já fez um aniversário, um churrasco, não sabe a incomodação que é, né? Então, imagina fazer algo onde você precisa, de fato, encantar participantes que estão ali em busca de um objetivo em comum, de educação, de fazer negócios. Cada vez mais está difícil conquistar a atenção dos participantes. Então, você convencer alguém a sair da sua casa para participar de um evento, que seja uma manhã, uma tarde, uma noite, um final de semana, é muito difícil. As pessoas estão muito caseiras. Então, você precisa de uma estratégia muito forte para fazer isso. Até porque curadoria, conteúdo em geral,
você encontra online, nosso podcast vai estar disponível, as pessoas não precisam me ver em um palco. Então, o segredo também é, pensa nessa curadoria. Aquela curadoria ela vai ser única para quem estiver ali. Porque o conteúdo individual dos palestrantes, você encontra com muita facilidade por aí. Talvez até mais, né? Você vai encontrar livro, podcast, palestra daquela pessoa versus vê-la num palco ali por 30 minutos. Então, aproveitar dessa magia é o que faz o evento virar, né? Como negócio. E até pegando o gancho que você falou, assim, a busca tá aí, é só buscar. Mas o que você disse, que eventos eles não param de mudar, porque coisas novas chegam o tempo todo. Esses dois ganchos junto com a sua pós-graduação, que você leciona, e aí a gente vai para o lado de estudo, de autoconhecimento, a gente não pode parar, né, Denis? A gente está sempre buscando, inclusive o Oasis, um dos objetivos do Oasis é a gente fomentar isso, né? Trocar a informação, a inovação, tendência, tal. O que você também sugere aqui, só abrindo esse parênteses, para as pessoas, onde elas buscam, o que você busca, o que você gosta, livro para indicar, enfim. Para eventos é muito importante você participar de eventos. Você precisa vivenciar isso. Talvez seja até mais importante do que... Porque não existe muita graduação, né, para eventos, para profissionais de marketing que buscam experiência em brand experience nessa linha. Então tem pouca coisa. Mas tem muito evento. São Paulo é uma cidade que recebe 300 eventos por mês. Né? Então, assim, saia do seu círculo de eventos que você naturalmente participa. Eu, por exemplo, sou um profissional da área de marketing e tecnologia, mas eu vou para eventos religiosos, eu vou para aulão de terceirão de faculdade, porque eu fico assim, como que uma faculdade consegue prender a atenção do jovem por um dia inteiro, ouvindo matemática, física, química, porque eles dão um show de engajamento. Ali eu pego um monte de ideia para usar no meu projeto. Eu vou num restaurante, eu vejo a dinâmica do cardápio, como que a atendente me atendeu. É um evento você estar no restaurante. Você ir no cinema é um evento. Então, assim, busca benchmark, busca inspiração em tudo que você faz. Porque eu realmente sou inspirado pela cultura, pela arte, por várias outras coisas que não são os meus eventos concorrentes. Muita gente fala assim, onde você pega inspiração? Você vai lá no... O concorrente, ele faz o mesmo que eu faço. Eu não quero replicar o que o concorrente faz. É claro que a gente está super antenado a tudo que, né, o que o mercado apresenta. Mas eu vou em cada evento, eu vou assim, de eventos religiosos a esportivos, de todos os tipos, tudo que é esporte, tudo que é tipo de música, segmento, porque isso realmente me traz conhecimento. Sempre tem um aprendizado muito diferente ali para aplicar na minha realidade. Né? Exatamente. Então eu acho que assim... A primeira coisa e que é mais acessível para todo mundo é isso. Saia participando de eventos. O Carnaval vai te ensinar muito. Um Tomorrowland vai te ensinar demais. Um Web Summit vai te dar aula. Né? É isso. Eu acho que é realmente estar antenado ao que o mercado de eventos está fazendo. Então essa é uma dica muito importante. E eu acho que outro ponto também que eu acho que é muito legal é o seguinte... o marketing hoje, ele, né, como eu comentei, ele está em colapso. Né? Está muito mais difícil de trazer ROI, está muito mais difícil de conquistar a atenção dos participantes. Sim. Quem tem canal proprietário, seja uma rede social, seja uma base de e-mail, não tem o mesmo nível de conversão que tinha antes. Então você vai ter que explorar muitas frentes. Mas o lado bom disso é que chegou a nossa hora de brilhar. Né? Se a gente teve um momento muito difícil como profissionais de eventos durante a pandemia, talvez uma das áreas, se não a mais afetada, agora, com esse colapso do marketing, as empresas voltaram a investir em estratégias presenciais. Algo que estava esquecido, porque como o evento é caro e arriscado, o profissional preferiu o quê? Eu prefiro investir em mídia paga, que é um retorno mais previsível que eu tenho, e acabava despriorizando eventos. O problema é que a receita previsível da mídia paga ela não existe mais. E eles voltaram ao quê? Eventos. Por quê? Todo mundo quer comunidade. Marca forte é o quê? Marca que tem uma comunidade, marca que tem fãs. E isso você só cria no presencial. E quando você cria um evento, é a oportunidade que você tem de materializar a tua cultura, de materializar a tua marca. Tudo é muito digital. Mesmo que a tua empresa tenha um atendimento presencial, provavelmente 90% do contato vai ser via WhatsApp, via e-mail, ligação. Então as pessoas elas não sabem como que é a tua marca, como que é o teu cheiro, como que é o teu rosto. E o evento é isso, é a oportunidade que você tem de colocar todos os sentidos para te ajudar a levar aquela mensagem principal daquele propósito que a gente definiu lá no início,
para aquele público que a gente definiu lá no início também. Então, acho que a genialidade está aqui. Quem está começando agora, aproveita, porque a gente está num hype muito positivo, uma tendência muito positiva de eventos. Que a gente saiu lá do vale da morte, que eu chamo, literalmente, gente, que foi a época de pandemia, e agora voltou. Tanto é que a vaga de coordenador de eventos foi uma das que mais cresceu. São dados do LinkedIn. Se eu não me engano, a vaga de profissionais de eventos aumentou em 35% em um ano. E olha que loucura, gente. A gente há 4 anos atrás, a gente estava pensando, meu Deus, eu vou ter que mudar de carreira, porque eu não vou ter mais área, mudou tudo para o digital, agora que as pessoas viram que dá para fazer um evento digital, ninguém vai mais participar do presencial, e foi o oposto. Exatamente. Então, assim, para criar comunidade, para criar conexão, você precisa gerir projetos presenciais. E eles só acontecem com bons profissionais. Então, invista nessa carreira, que eu acho que ela ainda vai ter um bom rampeamento. E outra coisa que eu acho que é muito interessante para quem está começando a carreira agora ou começando um projeto é o fato de que, além dessa tendência positiva da profissão, as marcas também estão exigindo mais do profissional de eventos. Hoje, o profissional de eventos ele não é mais só produção, que é algo extremamente complexo. Ele precisa ser um profissional mais híbrido, ele precisa entender de curadoria, ele precisa entender da área comercial, ele precisa entender de técnicas de marketing, ele precisa entender de alimentos e bebidas, enfim. Total, nossa, eu bato muito nessa tecla. N coisas. Então, porque você vai ser cobrado por isso. Porque ao mesmo tempo que voltou no hype, sim, está numa tendência positiva, mas é uma tendência positiva com ROI. Hoje em dia, poucos eventos são apenas branding, apenas vamos lá, vamos rasgar dinheiro e contrata, né, as soluções tecnológicas mais complexas. Hoje tudo você vai fazer escolhas para garantir que aquele objetivo que a gente definiu no início seja realizado, né? Então, é uma tendência positiva, mas também vai ser muito mais exigente. A gente vai ser muito mais cobrado pelo mercado agora para resultado. E uma coisa que eu falo evento é o maior canal de comunicação que existe, né? Existe tudo nele. E se você conseguir usar, que é um pouco que a gente tentou trazer aqui no Oasis, né? Então, a gente tem o conteúdo de forma diferente, experiência, esse podcast que a gente está aqui, um outro jeito de celebrar ou de fazer networking com os pins, enfim. É você também tentar conectar tudo isso, entregando algo realmente diferente e que faça e que gere valor, né, pro participante. Então, isso que você falou, assim, foi sensacional. Evento, o pós-pandemia foi realmente algo surpreendente. Acho que ninguém imaginava que isso ia acontecer. E ainda bem, né? Graças a Deus. Tá aí, cheio de trabalho, mas é o que o Denis falou. A régua está cada vez subindo mais e não é sobre tecnologia só e inovação, que é tudo que a gente falou. Enfim, eu vou aqui para a nossa última pergunta, que o tempo está acabando, uma pena, porque dá vontade de falar mais. Mas eu queria que você contasse um exemplo de um negócio que você tirou do papel, contra todas as estatísticas, um bastidor que mostre como aplicar tudo que você falou na prática. Boa, eu vou trazer um tema polêmico, né? Mas eu acho que uma ideia que eu tirei do papel, que foi bastante audaciosa, foi a mudança do projeto RD Summit de Floripa para São Paulo. Por quê? Porque o projeto nasceu em Floripa, ele gerou todo um movimento de um ecossistema, de uma comunidade, ele educou uma galera. A gente tinha sempre tivemos muitos fanáticos pela marca, né, que participavam assiduamente todos os anos. Era uma experiência muito sensorial, porque imagina, era um evento na beira da praia e etc. E em determinado momento, ele cresceu tanto que a cidade não comportava mais, em vários aspectos. Na questão logística, na estrutura hoteleira, na malha aérea, no fluxo de chegada, no próprio centro de eventos e convenções, onde eu precisava criar e construir um novo centro de convenções para comportar aquele público. Então, assim, resumo da ópera, ele se tornou muito arriscado, ele era insustentável. Então, não foi uma escolha, começa por aí. Tá. A gente foi obrigado a sair, porque para ficar em Floripa, a gente teria que diminuir o tamanho do evento pela metade. E já não fazia mais parte do nosso objetivo, do nosso propósito como marca, que eu falei que é aquele primeiro pilar, porque o nosso propósito era o quê? A RD crescendo muito, TOTOS crescendo muito, e a gente queria um projeto que acomodasse esse crescimento também, então a gente precisava crescer, expandir esse projeto que estava em plena ascensão. E levantamos várias cidades, para onde que a gente vai, o que a gente faz, eu mapeei lá Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, a gente realmente estudou os maiores centros para entender qual
seria o próximo passo do Summit. E a gente tinha uma lista de checklist gigante, assim, eu acho que tinha uns 70 itens. O primeiro era vibe, Floripa não tem igual. Daí, claro, a gente colocou cidades, né, como Rio de Janeiro, Salvador, para entender, pô, aqui a gente perde a vibe de Floripa, mas essas cidades entregam um pouco mais. Fim do dia. De todo esse checklist, a que gabaritou o maior número de coisas favoráveis para essa mudança do projeto foi São Paulo, que é o extremo oposto. Mas é claro, todo mundo sabe que São Paulo é o eixo econômico do Brasil, lá onde tudo acontece. Então, o desafio de mudar este projeto, de sair de Florianópolis, contra a vontade dos participantes, porque ninguém queria que a gente tirasse o projeto de lá. Imagino. E até eu sou um fanático pelo projeto Floripa, inclusive eu moro em Florianópolis, amo a cidade, não tinha a mínima pretensão de sair de lá. Mas a partir do momento que a gente redefiniu um novo ciclo para o projeto, um novo objetivo, o evento estava no novo momento. Por isso que essa questão de definir persona, definir propósito, definir objetivo, ela é cíclica. O tempo inteiro você precisa estar revendo isso. Porque o mercado muda, você muda, sua marca muda. Então nós entendemos que aquele público, o formato do projeto estava lá, já não era mais o que a gente queria. Então, a partir do momento que a gente lançou esse evento em São Paulo, pô, a gente saiu de 10 mil participantes para 20 mil na primeira edição. Olha então a gente isso. dobrou. E assim, a galera de Floripa veio, né? Eu acompanhei. Foi. Alguns frustrados, lógico, que a compatibilidade ali de projeto e de experiência é muito diferente. Mas no contexto de marca, funcionou super bem. Eu gerei muito mais negócio, eu trouxe profissionais extremamente qualificados, eu consegui subir o tier de qualificação desse público, que fazia muito sentido para a nossa marca, né, na época que a gente fez a migração. Eu consegui atrair um número de patrocinadores que foi triplo. A minha última edição de Florianópolis, que foi em 2022, ela tinha 83 patrocinadores. A minha primeira edição de São Paulo, ela teve 200. Olha! Então, assim, como evento, a parte mais delicada e sensível é o budget, porque com dinheiro a gente constrói a pirâmide. Com certeza. E tá tudo certo, é dinheiro, isso facilita muitas coisas. E lá a gente enfrentava muitos desafios operacionais para manter a estrutura em pé. Então, eu acho que esse foi um projeto bastante arriscado que eu tirei do papel e eu me sinto muito orgulhoso, porque ele realmente movimentou muito, assim, para a empresa, para a companhia. O impacto que a gente teve em PR, na imprensa, foi infinitamente maior do que a gente conseguia em Florianópolis. O nível de qualificação do público foi muito maior mesmo. Perdemos na experiência? Certamente, a gente não tem dúvida alguma e a gente sabia que a gente ia perder. Mas a gente ganhou em várias outras métricas importantes para o negócio. Então, ali o negócio fez sentido. E outra coisa que me deixou muito feliz e que eu me senti satisfeito foi quando, na segunda edição do Summit em São Paulo, a gente entrou para o calendário de eventos oficiais da cidade de São Paulo. Nossa, isso foi incrível, hein? Isso é algo icônico, porque a gente está ao lado ali de Fórmula 1, do Carnaval, da Parada. Então, assim, só eventos megalomaníacos. E a gente, que era um evento corporativo, numa cidade que recebe, como eu falei, 300 eventos por mês, chegou lá numa primeira edição, fez um trabalho super legal, já dobrando o tamanho, que tem toda a complexidade de produção, né, de tudo. E na segunda edição a gente já conquistou esse mérito, né? Então, o projeto ele não só foi bacana para a RD, para a empresa, né? Olhando para as métricas de negócio, para o alcance como um todo, mas também para a comunidade paulistana, porque era algo que eu falei assim, cara, eu vou chegar em São Paulo, a pessoa vai rir da minha cara, né? Como eu vou... Tudo bem, Denis, prazer, vim aqui fazer um evento gigante. Então, assim, a gente estava com muito receio de como que nós seríamos recebidos por fornecedores, por parceiros, pelos patrocinadores, e no fim a gente conseguiu entregar uma experiência muito bacana, completamente diferente do que era em Floripa, a gente nem tentou replicar, mas um novo modelo, um novo momento, e esse novo modelo, esse novo momento gerou muito resultado. Que demais. Denis, assim, eu quero deixar aqui registrado, sou sua fã, de verdade, parabéns por tudo que você construiu, não é qualquer cara que faz isso, você sabe, então você tem meu total, eu sou sua fã de verdade, tá? Parabéns, obrigada por você ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, obrigada por você estar aqui no Oasis. E para a gente finalizar, deixa um recado assim, para os participantes aqui do Oasis. Você participou lá da nossa abertura, conseguiu ficar lá um pouco. E para quem não participou, deixa um recadinho, por favor. Você que não participou, você está perdendo. Essa edição está incrível, o lugar é fantástico. Eu estou achando a curadoria muito divertida. Mas evento é relacionamento, é network. A gente está aqui para trocar, a gente está aqui para aprender com outras pessoas. Como eu falei, você nunca vai saber tudo de eventos, porque eventos é imprevisível. Mas quanto mais você troca, mais você aprende.
quanto mais você ensina, mais você recebe de volta. Então participem, gente, engajem com a comunidade. Como eu falei, eu acho que a gente está numa tendência muito positiva como profissionais de eventos. Eu acho que o mercado está abrindo muitas portas, eu acho que tem muitas vagas e muitas oportunidades em aberto. Direto eu recebo pedidos de sugestão de profissionais, porque realmente é uma demanda. E é uma demanda muito complexa, e eu acho que os profissionais de eventos sempre foram muito que palavra? Eu entendi. É quase que, assim, não... Sobre o valor, né? Sobre o valor. Era assim, todo mundo acha que é fácil. Você vai lá, você vai contratar comida, um audiovisual e é isso. E não é isso. O evento é técnica, evento é planejamento, evento é inovação, evento é inteligência, evento é networking, evento é empatia, evento é conexão. É muito mais complexo. E uma pessoa que se torna um profissional de eventos, eu garanto que depois ela pode se tornar gerente de qualquer tipo de projeto que não seja um evento. Porque o que a gente passa de evento é uma grande gestão. Né? O próprio Július, que é um dos keynotes que vai falar amanhã, ele tem uma frase assim: quer contratar um perfil de profissional e você não sabe o quê? Contrata um profissional de eventos. Perfeito. Porque o profissional de eventos, ele é multifacetado. Ele faz tudo. No caso de um summit, por exemplo, é uma mini empresa. Eu faço tudo que uma empresa faz, às vezes até mais, porque eu tenho tudo. Eu tenho parte de legal, de contratação, de jurídico, de envio de nota, de contabilidade, de curadoria, de conteúdo, de alimentos e bebidas, de show, de banda. Então, assim, é uma infinidade de coisas que você tem para lidar e para gerenciar, que quanto mais imerso você está nesse universo, quanto mais conectado você está com esse público, mais você cresce. Então, participe. Que bom que você veio, para quem veio no Oasis Connection. Amanhã é minha palestra, estou super empolgado para falar para vocês. E quem não veio, sinto muito, ano que vem tem mais, mas a gente se vê em breve. Que bom, obrigada de novo, Denis. Obrigada de verdade. E já a gente se vê lá dentro, então. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigado aí pela condução do papo. Obrigado pelo convite. Novamente, o evento está lindo. E valeu todo mundo. Obrigadão. Tchau, gente.